A ideia é que nós, todo dia, né, tenhamos algo a aprender. Vamos então aprender mais um pouco. Hoje vocês vão ter uma aula com o professor Leonardo Menoncin. Professor que já passou em vários concursos para técnico, para analista. Hoje ele é analista do Tribunal Regional Eleitoral da área judiciária. Professor que trabalha com administração geral e pública e também matérias de direito. Mas hoje os temas que ele vai trabalhar com vocês serão por meio de duas questões: amplitude de controle, né? Estrutura organizacional e gestão de processo. Muito interessante para quem vai prestar Tribunal Superior Eleitoral e também vai fazer TRT, que inexoravelmente isso vai aparecer na prova, eventualmente até em outros editais TRF, MPU, tá bom? Com vocês, Dr. Leonardo. Olha que bacana a forma de ensinar desse professor. Bora lá, pessoal, mais uma questão sobre estrutura organizacional. Essa daqui sobre amplitude de controle, tá certo? Então vamos lá, vem comigo no slide. A amplitude de controle da autoridade em uma estrutura organizacional está relacionada com a quantidade de subordinados com que um chefe pode trabalhar. Então a questão diz: a amplitude de controle da autoridade em uma estrutura organizacional está relacionada com a quantidade de subordinados com que um chefe pode trabalhar. A questão te cobrou uma coisa. Qual foi? O conceito de amplitude de controle. Ele quer saber isso, o conceito de amplitude de controle. Ou você sabe ou você não sabe. O que é amplitude de controle? É exatamente isso aqui. A amplitude de controle está relacionada com a quantidade de subordinados com que um chefe pode trabalhar, tá certo? Então vamos lá, vou ler com vocês aqui o comentário. A questão está correta. A amplitude de controle, ou span of control, que pode ser um termo que pode aparecer na sua prova, tá? Span of control, que é o termo em inglês que originou aqui o termo em português, amplitude de controle, refere-se ao número de subordinados que se reportam diretamente a um supervisor. O conceito está diretamente relacionado à eficiência de supervisão e controle que um gestor pode exercer. Se o número de subordinados for excessivo, o gestor pode perder a capacidade de acompanhar adequadamente o desempenho e dar suporte individual a cada colaborador. Por outro lado, uma amplitude de controle muito pequena pode resultar em uma estrutura organizacional inflada, com muitos níveis hierárquicos e, consequentemente, processos mais lentos e mais burocráticos. Tá ok? Quadrinho para você não esquecer nunca mais. Então eu tenho a amplitude de controle. Quanto maior a amplitude de controle, o que eu vou ter? Mais flexibilidade, menos hierarquia, mais uma possibilidade de perda de controle. Quanto maior a amplitude de controle, o que significa isso? Eu vou ter um chefe para mais subordinados. Um chefe para mais subordinados. Menor a amplitude de controle, eu vou ter um chefe para menos subordinados. Tá? Um chefe para menos subordinados. Então, quanto maior a minha amplitude, quer dizer, eu vou ter um chefe liderando uma equipe de 10, por exemplo. Né? Então, eu vou ter mais flexibilidade porque eu diminuo os níveis hierárquicos, então eu torno o negócio mais flexível, eu vou ter menos hierarquia e eu vou ter possibilidade de perda de controle, porque eu posso aumentar isso cada vez mais até o ponto que aquele chefe não consegue coordenar, tá ok? E quando eu tenho menos amplitude, eu vou ter menos flexibilidade e agilidade, porque eu vou ter que passar por mais níveis, tá? Eu vou ter mais hierarquia, mas eu vou ter mais controle. Essa é uma decisão da empresa, depende do ambiente em que ela está inserida. Mas vamos lá, não é só sobre isso que eu quero falar com vocês não, eu quero dar um passo a mais. Eu quero falar de estrutura aguda e estrutura achatada, tá? Por quê? Estrutura aguda ou vertical e estrutura achatada ou horizontal são conceitos que aparecem nas suas provas, tá? Com alguma frequência. Então, o que é aguda? A estrutura aguda é uma estrutura em que eu tenho uma amplitude de controle baixa, pequena. Você vê ali, eu tenho um gerente com 2 coordenadores, cada coordenador responsável por 2 chefes e cada chefe responsável por 2 analistas. Então aqui cada nível aqui da nossa hierarquia, do nosso organograma, está responsável ali por 2 subordinados. Um gerente com 2 coordenadores, um coordenador com 2 chefes e um chefe com 2 analistas. Essa é uma estrutura fina, aguda, tá certo? E com uma amplitude de controle baixa,
A amplitude de controle é muito pequena. A amplitude de controle, podemos dizer assim, é 2, tá? E na estrutura achatada, vocês veem que eu cortei um nível, eu tirei lá os coordenadores, eu fiquei do gerente direto para o chefe, e cada chefe com 3 analistas. Então eu tenho aqui, ó, uma estrutura mais achatada, eu tenho uma amplitude de controle maior. E você consegue ver como é que o negócio ficou aqui, ó, mais flexível, mais ágil. Por quê? O analista despacha com o chefe e o chefe despacha direto com o gerente. É mais rápido do que o chefe ter que despachar com o coordenador e o coordenador despachar com o gerente. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó, mais amplitude, mais flexibilidade, menos hierarquia, possibilidade de perda de controle. Menos amplitude, eu tenho menos flexibilidade, mais hierarquia e mais controle, tá certo? Estrutura aguda é uma estrutura de baixa amplitude, pouca amplitude. E a estrutura achatada é uma estrutura de mais amplitude. Lembrando que aguda e achatada podem aparecer como vertical e horizontal, tá ok? E olha aqui, questão de 2023 da sua banca cobrando esse conceito. Assinale a opção que apresenta o tipo de estrutura organizacional aguda, centrada em formalização rígida e centrada em formalização, rígida a mudanças e composta por tarefas rotineiras e estáveis. A resposta era a estrutura mecanicista, que estava na alternativa E. Mecanicista, você lembra, é aquela estrutura mecânica, né, do robozinho. É como se a empresa, a organização fosse uma máquina e cada um ali dos setores, dos colaboradores, fosse uma engrenagenzinha que sempre faz a mesma coisa, de forma rígida, estruturada, tá certo? Quase ali artificial, tá ok? Então, ali eu tenho uma estrutura aguda. Aguda porque é chefe, coordenador, gerente, supervisor, diretor, tá certo? É aquele negócio mais hierarquizado, tá? Mais estruturadinho ali, mais antigo até, tá ok? Então, ó, não erra mais, amplitude de controle, você conhece o conceito. Se a sua banca der um passo a mais, perguntar de estrutura aguda ou estrutura achatada, você agora também conhece, tá certo? Vamos gabaritar essa prova, gente. Próxima questão, vambora, vambora. Não sai, fica comigo, tá? Diagrama de Pareto. Galera, diagrama de Pareto também todo mundo conhece, tá? Algumas ferramentas são muito batidas. PDCA, diagrama de Pareto, que mais? Nem consigo lembrar agora, que mais? Espinha de peixe do Ishikawa, tá? Isso aí todo mundo conhece. Então você tem que saber. Você tem que saber, porque isso aqui é uma questão que vai ser uma questão fácil na sua prova. Fácil. Professor, o que é uma questão fácil? Questão fácil é uma questão que todo mundo acerta, tá? Questão fácil é uma questão que todo mundo acerta. E questão fácil, na minha definição, é uma questão que já caiu. Então, questão que já caiu, você não pode errar, tá? Então, o diagrama de Pareto já foi cobrado, você não pode errar. Se a banca vem cobrando ali uma ferramenta que nunca apareceu em prova, essa é uma questão difícil. Mas uma ferramenta que já apareceu como diagrama de Pareto, que aparece demais, isso você tem que saber, tá bom? Então vem cá comigo, vamos lá para o slide. O diagrama de Pareto é um tipo de gráfico que classifica os problemas muito triviais e os problemas pouco vitais, comprovando que grande parte das perdas decorrentes de problemas da qualidade surge dos problemas muito triviais. Gente, falou aqui, enrolou, tá ok? E falou besteira, tá? O diagrama de Pareto não tem nada a ver com isso. Problemas muito triviais e problemas pouco vitais, não. O diagrama de Pareto ele vai trazer para você o princípio do 80-20. Vamos lá para a explicação do slide, para você poder dar uma olhada nisso com calma, que isso é muito importante. Vamos lá. O diagrama de Pareto, também conhecido como princípio 80-20, tem como objetivo identificar e classificar as causas mais significativas dos problemas de qualidade. Ele é um gráfico de barras que separa os problemas de acordo com sua frequência ou impacto, evidenciando que uma pequena quantidade de causas, geralmente 20%, é responsável pela maior parte dos problemas ou efeitos indesejados, geralmente 80%. Então, o que foi descoberto aqui? O que o diagrama de Pareto faz? Ele te mostra o seguinte: eu tenho um problema, eu tenho um grande problema. Esse problema ele tem várias causas, porque os problemas eles são complexos, né? Eles normalmente não têm uma causa só, eles têm várias causas. Eu vou pegar essas causas e eu vou tentar ver a frequência com que elas geram o tal problema que eu tenho. E eu vou perceber
E 20% dessas causas, uma pequena quantidade dessas causas, gera 80% dos meus problemas, tá? Eu vou mostrar um gráfico que você vai entender melhor. Se ficou muito abstrato, você vai ver no gráfico. No entanto, a questão está errada, tá? Ela afirma outra coisa. Então, pelo contrário, o diagrama de Pareto mostra que grande parte das perdas surge de problemas mais vitais. Ou seja, a questão aqui do 80-20 que a gente já falou. Vem cá comigo pro gráfico. Olha esse gráfico que é interessante. Esse gráfico é um gráfico que vai falar do número de atrasos em função das causas. Então, eu tenho uma organização. Essa organização tem seus colaboradores e os colaboradores estão chegando atrasados, tá? Isso é um problema. Eu quero resolver esse problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar o problema primeiro vendo as causas dele. E quais são as causas? A primeira causa ali, ó, que está no meu gráfico, é o tráfego. O tráfego de carros, né? O trânsito, vamos dizer assim. Depois, problema com as crianças. O colaborador teve um problema com o filho, teve um problema com a filha, e aí por isso se atrasou para o trabalho. Depois, o transporte público. Depois, as condições climáticas. Choveu, eu me atraso para o trabalho. Depois, o despertador não tocou, né? A pessoa dormiu demais. E por último, uma urgência pessoal. Tá ok? Então essas são as causas do meu problema atraso. E aí eu vou ver que duas causas, né? A questão do trânsito e a questão dos problemas com as crianças estão muito na frente das outras todas. Então, se eu atuar só nessas duas causas, ou se eu atuar só na questão do trânsito, eu vou resolver grande parte dos problemas de atraso que eu tenho na minha empresa. Conseguiu perceber? Esse é o princípio do 80-20. Isso é o que te mostra o diagrama de Pareto, tá? E essa é a grande sacada. Tá? Ao contrário do que a sua banca falou ali, problemas muito triviais, problemas pouco vitais, não tem nada a ver. O que eu quero encontrar no diagrama de Pareto são as causas que geram a maior parte dos meus problemas. Tá? É isso que ele faz. Ah, professor, e tem uma definição da banca sobre o que é o diagrama de Pareto? Tem, pô, claro, isso cai muito. Então, ó, a análise de Pareto sugere que a maioria dos problemas é causada por uma pequena quantidade de causas. Tá bom? Então aqui, ó, a sua banca trouxe uma questão toda torta para falar do diagrama de Pareto. A questão está incorreta. E eu trouxe para vocês aqui uma questão correta de 2024 que a sua banca usa para definir aí a análise de Pareto, o diagrama de Pareto, o gráfico de Pareto, como ela quiser chamar. Tá bom? Beleza? Então fechou? Ó, esse tipo de ferramenta aparece demais em prova. Demais, demais, demais. Você tem que saber. Beleza? Boa notícia, agora você sabe. Tá bom? Fechou? Então fica comigo, tem mais questão aqui embaixo, não vai embora, não tá na hora de descansar, não tá na hora, vamos terminar a bateria, quando terminar eu libero, mas agora vamos terminar, beleza? Fechou? Então valeu gente, fica comigo.